Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando aí no meio da pandemia do Covid, como a gente sabe que a gente tem que se cuidar, tá certo? Por aqui tá tudo certo e nós vamos dar continuidade, como vocês estão vendo, ao nosso curso sobre Kant, tá certo? Dessa vez, a parte da crítica da razão pura que nós vamos comentar, é essa parte aí chamada doutrina transcendental do método, como vocês estão vendo na tela de vocês aí, tá certo? Então, o nosso objetivo nesse curso de Kant é fazer uma introdução à filosofia da ciência de Kant, né? A gente sabe que Kant é um autor complicado, o assunto é um assunto profundo e complexo, então não é um curso fácil. Então não sei se vai ser bem sucedido a intenção do curso, né? Se ela vai ser bem sucedida de fazer uma introdução à filosofia da ciência de Kant, mas é para isso que nós estamos aqui, né? Tentando explicar aí as passagens da crítica da razão pura para vocês, tá certo? Então, vocês estão vendo o tema da aula de hoje, vamos ver aí o subtítulo, né? O método das ciências da razão pura, a matemática e a física. Então esse é o assunto que a gente vai conversar na aula de hoje. Vamos começar aqui do início. Então, primeiro tópico aí, doutrina transcendental do método, uma introdução, né? Nossa aula de hoje será uma conversa sobre a parte da crítica da razão pura, intitulada Doutrina Transcendental do Método. Beleza, essa parte deve estar claro, né? Esta parte, né, em conjunto com a doutrina transcendental dos elementos, compõe a totalidade da obra. Kant divide seu livro da seguinte maneira. Primeiro, na doutrina dos elementos, ele procura elucidar quais são os materiais necessários para a construção dos conhecimentos da razão pura, ou seja, das ciências de juízos sintéticos a priori. Então, de onde vêm essas ciências, né, de juízos sintéticos a priori? Quais são os materiais que elas precisam para construir seus tipos de conhecimentos que são conhecimentos especiais, né? Relembrando estes conhecimentos, como eu acabei de dizer, né? Fazendo leitura agora. Relembrando, estes conhecimentos são especiais, como eu mencionei, por possuírem duas características. São informativos, por serem sintéticos, e universais necessários, por serem a priori. Então, quais são os materiais que a gente precisa para isso? Vimos que estes materiais são intuições puras, especialmente o espaço e o tempo, e conceitos puros, que são especialmente as categorias. E as representações que unem as duas coisas, as intuições e os conceitos puros. O que é que une? Os esquemas, tá certo? Nós temos aula sobre todas essas partes da crítica da razão pura. Então, voltando para o plano geral de Kant sobre a obra dele, né, da crítica da razão pura. Após elucidar quais elementos são necessários para este tipo de conhecimento, Kant parte para a segunda parte do seu projeto, e explicar qual método estas ciências usam para produzir seu tipo especial de conhecimento. Daí vem o nome da parte do livro que analisaremos hoje, a doutrina transcendental do método. Beleza, pessoal? Daí que vem o nome da parte do livro. Na verdade, dentro da doutrina transcendental do método tem vários subtópicos, tá certo? O nosso é assim, é o primeiro subtópico da doutrina transcendental dos métodos, do método, ok? Vamos lá. Construção de conceitos. O que será isso? A gente vai explicar, tá certo? O método dos conhecimentos sintéticos a priori da matemática. Vamos analisar algumas citações importantes, começando com a explicação kantiana sobre a diferença entre o método da matemática e o da filosofia. Uma citação aí, né? Kant, página B de 741. O conhecimento filosófico, essa é a frase de Kant, tá certo? O conhecimento filosófico é o conhecimento racional por conceitos. Faz sentido, né? O conhecimento matemático por construção de conceitos. Veja a palavra construção aí, né? É uma palavra de destaque no parágrafo, tá certo? Porém, construir um conceito significa apresentar a priori a intuição que lhe corresponde. Kant, página B741. Crítica da razão pura, tá certo? Nesta passagem, vemos Kant introduzir o principal tema de sua análise do método da matemática, o tema da construção de conceitos. A passagem acima ainda é bastante proveitosa, pois logo em seguida ele explica o que esta tal de construção de conceitos significa, apresentar a priori uma intuição que corresponda ao conceito construído. Então ele introduz e logo em seguida explica, né? A parte assim, é bom quando Kant faz isso, porque às vezes ele introduz um problema e só explica lá na frente, né? Mas vamos continuar. Parte do objetivo da nossa aula de hoje é precisamente analisar e compreender o que é esta construção de conceitos e como ela acontece, porque ela é essencial para compreender o método da matemática para Kant. Vamos lá. Construção de conceitos, né? Intuições que representam conceitos, como é que é isso? Um problema que podemos perceber logo de saída na ideia, né, de Kant de construção dos conceitos é
Como uma intuição pode corresponder a um conceito, como Kant deseja? Como pode? Sabemos que as intuições possuem características bastante diferentes dos conceitos. Elas são representações sensíveis e singulares, enquanto que os conceitos são intelectuais e universais. Kant responde, outra citação de Kant. A aula de hoje vai ter muita citação, a aula de hoje, tá certo? Para a construção de um conceito exige-se, portanto, uma intuição não empírica, essa parte é muito importante, que, consequentemente, como intuição, é um objeto singular, mas como construção de um conceito, que é uma representação geral, o conceito é uma representação geral, tá certo? Geral aqui significa universal, nem por isso deve deixar de exprimir qualquer coisa que valha universalmente na representação, para todas as intuições possíveis que pertencem ao mesmo conceito. Então, como a apresentação da intuição do conceito matemático é feita a priori, esta intuição não vem da experiência. A primeira parte do que Kant está dizendo é isso. Ela deve ser produzida a priori, tá certo? Ela não é empírica. E por isto é capaz de representar o conceito em sua universalidade, por ser a priori, tá certo? Como pode uma intuição ser produzida a priori? Ora, só uma resposta possível para esta questão no sistema de Kant. Estas intuições são esquemas, que como já vimos na aula passada, a aula sobre o esquematismo, se você quiser você pode assistir de novo para relembrar, tá certo? Os esquemas tratam-se de representações sensíveis, mas produzidas a priori pela imaginação. Então é sensível, mas é a priori por quê? Porque a imaginação produz o esquema sem pedir o modelo à experiência. Então a ideia de Kant é que essas intuições, elas são singulares, mas elas são construídas de acordo com uma regra que exprime o universal do conceito. Ainda vai ficar mais claro isso, porque nos slides a seguir eu vou detalhadamente mostrar como é que pode, né, essa intuição representar conceito aí, como é que ela pode ser uma regra que representa o conceito. Continuando, então, construção de conceitos 3, né, abstraindo o que não interessa ao conceito. Kant procede dando um exemplo. Esse parágrafo é muito bom, né? B741, B742. Um parágrafo que nomeia 2 páginas. Né? Assim, construa um triângulo. O exemplo que Kant vai dar é o exemplo do triângulo, tá certo? Apresentando o objeto correspondente a um conceito, seja pela simples imaginação, na intuição pura, seja de acordo com a imaginação, sobre o papel, na intuição empírica, mas em ambos os casos completamente a priori. Então, quando você desenha um triângulo no papel, o resultado é empírico, mas o desenho que você fez ele vai seguir uma regra que foi pensada a priori, tá certo? Então ele diz assim, ó, completamente a priori, sem ter pedido o modelo a qualquer experiência. Parar um pouquinho aqui, né, botar uma aqui para lembrar. Pensar um pouquinho sobre isso, né? Como é que um geômetra estuda um triângulo? Como é que um matemático estuda um triângulo? Ele sai andando pelo mundo assim, procurando um triângulo na natureza, um triângulo no meio da rua, um triângulo nas árvores? Não, ele desenha um triângulo. O triângulo ele constrói espontaneamente a partir da sua imaginação. E ele pode trabalhar com o triângulo só na sua imaginação ou pode trabalhar com o triângulo no papel. Mas o que é importante é que o triângulo é construído a priori, né? Continuando a leitura aí. A figura individual desenhada é empírica e, contudo, serve para exprimir o conceito, sem prejuízo da generalidade deste, pois nesta intuição empírica, essa é a parte importante, considera-se apenas o ato de construção do conceito, ao qual muitas determinações, como as da grandeza, dos lados e dos ângulos, né, são completamente indiferentes e, portanto, abstraem-se essas diferenças que não alteram o conceito de triângulo. Então, o desenho de um triângulo no papel ele possui imperfeições, ele possui características empíricas. Por exemplo, se você usar uma caneta azul, a cor da linha é azul. Se você desenhar com uma caneta vermelha, a cor da linha é vermelha. Né? Ele pode ficar um triângulo troncho, pode ficar um triângulo de um jeito ou de outro, mas nada disso importa, porque no ato da construção do conceito se abstrai. Da intuição empírica resultante, se abstrai os detalhes que não importam ao conceito. Então é como se a intuição empírica ela tivesse informações demais, mas essas informações em excesso são eliminadas, excluídas, e o que sobra é uma regra que representa o conceito na sua generalidade. Continuando aqui, né? Ou seja, a intuição pode representar um conceito porque, como ela é produzida a priori, os detalhes empíricos presentes podem ser abstraídos, ignorados, em favor das características que realmente interessam ao matemático no objeto estudado. Tem mais citação de Kant? Vamos ver na próxima página. Tem mais citação de Kant, certo? O universal no singular. Veja que tema interessante, né? O universal no singular. Isso é coisa de filósofo mesmo, né? Kant continua com sua comparação entre a matemática e a filosofia. O
Conhecimento filosófico considera, pois, o particular apenas no geral. Então a filosofia pega uma regra geral e considera um caso particular, né? O conhecimento matemático, o geral no particular, que é o contrário, né? Ou até no individual, que é o universal no singular. Mas a priori e por meio da razão, de tal modo que, da mesma maneira que este individual está determinado por certas condições gerais da construção, também o objeto do conceito, a que este individual corresponde apenas como seu esquema, deve ser pensado como universalmente determinado. Então veja só, né? Essa passagem é muito boa. Vamos ver o que é que eu falo aí da passagem. Se faltar alguma coisa, eu faço algum comentário, né? Então vamos continuar a leitura aqui. Essa é Kant e Crítica da Razão Pura, página B742. Veja como a gente está na parte final do livro, né? B742, né? As últimas páginas lá, tá certo? Esta passagem é interessante por dois motivos. Primeiro, Kant confirma aqui o que já havíamos dito, que a intuição apresentada para representar um conceito é seu esquema. A gente já tinha adiantado essa informação lá, pessoal, lá no 2 slides atrás, tá certo? Em segundo lugar, esta passagem também afirma que a matemática é capaz de alcançar o universal a partir da análise de um objeto particular ou singular. Esta universalidade da matemática só é possível porque a intuição apresentada na construção não é empírica, é produzida a priori. Tá certo? Isto é importante, pois a universalidade das conclusões da matemática é exatamente o que permite a Kant concluir que ela é uma ciência sintética a priori e não uma ciência empírica. Por que a matemática é a priori? Porque ela possui universalidade e necessidade. Isso é um assunto que está lá no prefácio da Crítica da Razão Pura, pessoal. Beleza? Então veja aí, tá certo? Então é um esquema, o objeto apresentado na construção de conceitos é o esquema do conceito. E se vocês lembrarem do capítulo do esquematismo, Kant fala que o esquema é uma regra. Essa ideia de regra é muito importante na Crítica da Razão Pura, né? O esquema é uma regra que representa o conceito, é uma frase mais ou menos assim, que está lá no capítulo do esquematismo, né? Então, o desenho do triângulo no papel não é para você ficar admirando a cor do triângulo ou a posição do triângulo no papel, ficou muito bonita e tal. Nada disso, é para você olhar para o triângulo e compreender a regra que ele representa, a regra do conceito. Então essa é uma ideia que Kant tem sobre matemática que é muito profunda e muito interessante. Vamos continuar. Construção de conceitos, né? 4 agora. Comparando métodos, o filosófico versus matemático. Continuando com as citações. Vejamos como Kant descreve a diferença entre o método do filósofo e do matemático. Esse é um filósofo o conceito de um triângulo e o encargo de investigar a sua maneira como pode ser a relação da soma dos ângulos desse triângulo com o ângulo reto. É aquela história. Vocês lembram daquela aula de matemática, pessoal, de alguns anos atrás, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus? Kant está falando disso na Crítica da Razão Pura, tá certo? Nada possui o filósofo, nada possui a não ser o conceito de uma figura que está limitada por 3 linhas retas. Tem um erro de digitação aí, né? Em vez de linhas ratas, era para ser linhas retas, tá certo? Aqui era para ser linha reta, certo? E nessa figura, o conceito de igual número de ângulos, que são 3 também, pode então refletir tanto quanto quiser sobre esse conceito, que a partir dele nada produzirá de novo, não vai descobrir nada, tá certo? Pode analisar e tornar claro o conceito de linha reta ou de ângulo ou do número 3, mas não chegará a outras propriedades que não estejam contidas nestes conceitos, tá certo? Então Kant aí, página B744. Ou seja, o filósofo só consegue esclarecer o conteúdo dos conceitos, produzir juízos analíticos. Juízos analíticos são aqueles que são produzidos a partir dos conceitos. Comparar, né? Vamos comparar. Mas que o geômetra toma esta questão, começa imediatamente a construir um triângulo. Veja a palavra construção de novo, como ela é importante nessa parte da Crítica da Razão Pura, né? Construção é construção o tempo todo, né? Porque sabe que 2 ângulos retos valem juntamente tanto como todos os ângulos adjacentes que podem traçar-se de um ponto tombado numa linha reta, prolongam o lado do seu triângulo e obtêm 2 ângulos adjacentes que conjuntamente são iguais a 2 retos. Divide em seguida um ângulo externo, traçando uma linha paralela ao lado oposto do triângulo, e vê que daí resulta um ângulo adjacente que é igual a um ângulo interno, etc. Consegue desta maneira, graças a uma cadeia de raciocínios guiados sempre pela intuição, a solução perfeitamente clara e ao mesmo tempo universal do problema. Então, enquanto o filósofo fica analisando conceito novo, o matemático constrói o conceito no papel a partir da regra daquele conceito e com operações sobre a intuição ele consegue descobrir coisas novas sobre o triângulo, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, tá certo? Então essas duas passagens aí, ó, Kant página B644 e página B644 para 745, passando para a próxima página.
Veja como ele compara o método do filósofo e o método do geômetra, né? Do matemático que estuda a geometria. Todo ano. Juízo da matemática, que a gente viu até agora. Ou seja, quando um filósofo analisa um triângulo, não consegue concluir nada de novo sobre este objeto, porque as análises dos conceitos de triângulo não trazem informações extras. Os conceitos de figura lá dos ângulos e 3 não nos permitem concluir que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Sempre, né? Nada nos conceitos analisados nos deu esta informação. Porém, quando um matemático analisa o mesmo triângulo, ele realiza uma série de operações concretas com o objeto examinado. A gente viu isso Kant falando na sessão passada, né? Ele pega, desenha um ângulo, passa uma reta, calcula, não sei o que e tal. Ele vai além do conceito, utilizando intuições produzidas a priori, capazes de representar a regra do triângulo. Como ele utiliza intuições, ele consegue descobrir novas informações que não estavam presentes nos conceitos. Mas, como estas intuições são esquemas produzidos a priori pela imaginação, as conclusões alcançadas também são a priori. Veja como eu grifei essa frase aí na apresentação, né? As conclusões alcançadas também são a priori e não empíricas, o que permite que sejam conclusões universais, que se aplicam a todos os triângulos. E por isso a demonstração matemática realizada no papel, com um triângulo qualquer em particular, você pode desenhar o triângulo que você quiser, tá certo? Possui validade para qualquer outro objeto que possa ser construído seguindo os mesmos esquemas, as mesmas regras. Então, quando você está dizendo que quando você demonstrou que as somas internas daquele triângulo, a soma dos ângulos internos daquele triângulo foi 180 graus, como você está utilizando apenas objetos que você construía seguindo a regra do triângulo em geral, a regra geral do triângulo, aquela conclusão vai valer para todos os objetos que também podem seguir a regra do triângulo, que são todos os triângulos, tá certo? Se fosse uma demonstração assim que só seguisse a regra do triângulo retângulo, a conclusão só valeria para o triângulo retângulo. Por exemplo, o teorema de Pitágoras, da hipotenusa e da soma do quadrado dos catetos, tá certo? Ali é uma construção feita usando a regra do triângulo retângulo e não do triângulo em geral. Então não vale para o triângulo equilátero, tá certo? Então assim, isso é muito interessante, né? Isso é um problema clássico da filosofia, na Idade Moderna, ficou conhecido como o problema do triângulo geral de Locke. John Locke é aquele filósofo inglês, tá certo? Empirista. O problema do triângulo geral de Locke. Qual é o problema do triângulo geral de Locke? O professor de matemática, na aula de geometria, demonstra que os ângulos internos do triângulo são iguais a 180 graus, desenhando um triângulo na lousa, no quadro, tá certo? E ele pega no quadro e faz os cálculos, ok, deu 180 graus. Como é que eu sei que aquele cálculo se aplica a todos os outros triângulos? Eu vou desenhar todos os outros triângulos possíveis e imagináveis para ver se em todos eles dá igual a 180 graus. Como é que o Caba desenhou um triângulo singular no quadro e tira uma conclusão sobre todos os triângulos gerais? Isso só é possível, tá certo? Eu vou falar mais sobre isso ao longo da aula. Mas isso só é possível porque ele construiu o triângulo, não um triângulo que ele quis desenhar da cabeça assim porque ele achou legal. Ele construiu um objeto seguindo uma regra. E essa regra é de um conceito de triângulo. Então ele não acrescentou nada naquele desenho, a não ser o que estava na regra. Por isso que continua sendo, a conclusão se torna válida para todos os outros objetos que também vão ser construídos segundo aquela regra. Vocês acompanharam o raciocínio? É bem interessante. Eu acho esse problema da filosofia bem interessante, né? Por estes motivos, concluindo esse slide aí, né, os juízos da matemática são sintéticos a priori. Eles são sintéticos porque eles não são análise de conceitos, seria analítico, né? E a priori porque eles constroem o triângulo a priori e tal. Ele não procura um triângulo no meio da mata para estudar o triângulo que ele encontrou no mato, tá certo? Ou na rua da cidade. Ele construiu a partir das regras universais a priori. Bom, continuando. Como fica a física? Juízo sobre coisas em geral. Aí veja, o negócio é filosófico, né? Diferentemente da matemática, agora vamos ver algumas diferenças entre matemática e física. A física não constrói seus objetos estudados. A construção é exclusiva da matemática. A matemática é capaz de realizar esta façanha por estudar objetos completamente abstratos. O triângulo é um objeto abstrato, né? Um número ou uma figura geométrica não são objetos do mundo externo, são criações da razão humana. Como um objeto intelectual, aí um acréscimo que eu fiz aqui na aula, né? Como um objeto intelectual pode se aplicar tão bem na previsão dos acontecimentos do mundo real, é um dos maiores problemas da filosofia da matemática. Sim, pessoal, tem uma área da filosofia que se chama filosofia da matemática, para quem não sabia, tá certo?
Então esse é um dos problemas da filosofia da matemática. Por que que a matemática serve tão bem para explicar o mundo real, né? Se são objetos construídos pela razão de maneira abstrata, né? Mas é um enigma que Kant pode responder em sua filosofia da ciência. Uma das coisas legais de estudar isso em Kant é que Kant tem uma resposta para essas coisas, tá certo? Para qual é o método da matemática, como é que a matemática explica o mundo e tal. E a resposta no sistema de Kant tem a ver com a Revolução Copernicana e tem a ver com aquela ideia de que o sujeito ajuda a construir a experiência do mundo, tá certo? Pensem sobre isso aí, para ver se vocês conseguem intuir, digamos assim, né, a solução kantiana. Vamos lá. Já a física, aí a gente falou de matemática, fala de física agora, né? Pode até ter um certo grau de abstração em relação aos seus objetos. Esta ciência estuda as propriedades e os movimentos de um objeto em geral e não de um corpo específico. A física não estuda o movimento de uma bola de futebol, estuda o movimento de todos os objetos, tá certo? Por exemplo, as equações da cinemática de Galileu e Torricelli falam sobre a velocidade e o deslocamento de qualquer corpo, daí sua universalidade. Todavia, os objetos da física precisam sempre ser, ao menos parcialmente, objetos do mundo real. A física não constrói completamente seu objeto do pensamento. Ela está estudando objetos que estão se movimentando no planeta Terra, tá certo? No universo, como Kepler, que estudava a órbita dos planetas, como Torricelli, que estudava a pressão da atmosfera, como Galileu, que estudava bolinhas rolando num plano inclinado. Claro que a física realiza um alto grau de abstração, mas ainda permanece aí uma necessidade de ter alguma relação com o mundo real, que a matemática não tem, né? Neste caso, como a física produz juízos sintéticos a priori, então, professor? Porque ela não constrói seus conceitos. Vamos ver. Física. Juízo sobre coisas em geral. Continuando, né? Vejamos o que Kant diz sobre a universalidade da física. A matéria dos fenômenos, pela qual nos são dadas as coisas no espaço e no tempo, pode apenas ser representada na percepção, ou seja, empiricamente, tá certo? E por consequência, a posteriori. Consequência com trema no U é da grafia antiga, tá certo? A posteriori. Hoje em dia a consequência não tem mais trema no U, pessoal, tá certo? O único conceito que representa a priori este conteúdo empírico dos fenômenos é o conceito de coisa em geral, tá certo? Então, coisa em geral representa a priori aquilo que a experiência vai me dizer a posteriori, mas ele já pode ser representado a priori através do conceito de coisa em geral. E o conhecimento sintético a priori desse conceito, que é o da física, não pode fornecer mais do que a simples regra da síntese daquilo que pode dar a percepção a posteriori. Então, o juízo sintético a priori, construído a partir do conceito de coisa em geral, ele nos dá uma regra ali de como aqueles fenômenos vão se comportar, mas ele não dá a percepção mesma dos fenômenos, que só pode ser dada a posteriori. Mas continuando aqui, depois da vírgula, né? Mas nunca fornecer a intuição do objeto real, porque esta deve necessariamente ser empírica. Aqui a gente está na passagem Kant e Crítica da Razão Pura, página B, 748. Ou seja, é exatamente este conceito de coisa em geral que é o fundamento dos juízos sintéticos a priori da física. Mas daí, desse conceito, né, de coisa em geral, só podemos tirar uma regra do que poderia ser percebido em uma experiência possível. Essa ideia de experiência possível é muito interessante em Kant, né? Kant fala assim que existe a experiência real, que está aqui à nossa volta, mas existe uma experiência possível. Uma experiência possível é o que a física trabalha, não é com a experiência real, é com a experiência possível. Por isso que ela consegue fazer juízos sintéticos a priori. E não o conhecimento, continuando a leitura aí depois do parênteses, e não o conhecimento efetivo de um objeto propriamente dito, tá certo? A matemática é um conhecimento efetivo de um objeto mesmo porque ela constrói seu próprio objeto a priori. A física não constrói seu próprio objeto, mas consegue, de alguma maneira, aí, falar de uma experiência, alcançar um nível de abstração, de falar de coisa em geral e de experiência possível, ao invés de tratar apenas de coisas particulares do mundo real e experiência real, né? Experiência que realmente está à minha volta. A ideia de experiência possível é uma ideia mais ampla, mais abstrata, tá certo? Falando da física, né? As regras que criam experiência. E veja que ideia filosófica interessantíssima, eu acho isso muito bom. Kant continua sua análise de um conhecimento sintético a priori sobre coisas em geral da seguinte maneira, 2 pontos. As proposições sintéticas que dizem respeito a coisas em geral, a gente sabe que essas são da física, tá certo? Cuja intuição não pode ser dada a priori, né? A intuição não pode ser dada a priori, são transcendentais. Transcendentais significa que elas estão responsáveis pela existência de algum tipo de conhecimento sintético a priori, tá certo? Então ela está dizendo que essas proposições sobre coisas em geral são transcendentais, elas vão gerar juízos sintéticos a priori. Por isso as proposições transcendentais não se podem nunca dar por construção de conceitos.
Kant está dizendo que não é assim que funciona. Mas apenas segundo conceitos a priori. Então não é por construção, é segundo conceitos, tá certo? Contém simplesmente a regra, segundo a qual uma certa unidade sintética daquilo que não pode ser representado intuitivamente a priori das percepções deve ser procurado empiricamente. Então ele está dizendo aqui que esses conceitos, esse conhecimento, né, da coisa em geral, que isso que é transcendental e tal, ele contém uma regra de uma unidade sintética, tá certo? De uma soma de fatores que deve ser procurada empiricamente, ela precisa ser encontrada na experiência. Mas não podem, continuando a leitura aí depois do ponto, depois dessa partezinha aí do procurado empiricamente, né? Mas não podem, em caso algum, apresentar a priori nenhum dos seus conceitos. Isso seria a construção do conceito, né? Apenas o fazem a posteriori. Então, mediante a experiência, que só torna possível de acordo com essas proposições sintéticas. Essa passagem é muito interessante. Primeiro porque ele está dizendo assim, a matemática ela apresenta uma intuição a priori para representar um conceito. A física, ela pega um conceito a priori também, e esse conceito a priori dela, ela tira uma regra, tá certo? Só que o objeto mesmo só vai ser encontrado para essa regra a posteriori. Então a física precisa de um grau de abstração a menos que a matemática. Mas veja só, não é em qualquer experiência a posteriori não. Veja a última frase aí, tá certo? Mediante a experiência que só se torna possível de acordo com essas proposições sintéticas. Isso é brilhante, tá certo? A ideia de Kant é que a física alcança os juízos sintéticos a priori de uma outra maneira. Não é construindo o próprio objeto, mas é construindo uma experiência específica para aquele objeto. São as regras que tornam a experiência possível, né? A experiência que se torna possível de acordo com as proposições sintéticas. Vamos lá, eu vou explicar isso agora nesse slide, né? Isso significa que, para Kant, a física encontra uma maneira de produzir juízos sintéticos a priori, mesmo sem ter acesso à ferramenta da construção de conceitos da matemática. A matemática não divide suas ferramentas, tá certo? Não compartilha essas ferramentas. A situação vista no slide anterior nos diz como a física consegue este feito de produzir juízos sintéticos a priori. Ela trabalha com conceitos a priori que contêm uma regra que determina como uma experiência deve ser realizada e o que deve ser procurado nesta experiência. Então, o conceito a priori da regra, a regra vai criar a experiência. O que torna a resposta de Kant brilhante é a ideia de que esta regra, produzida a priori, é o que torna essa experiência possível. O que isso quer dizer? Lembram da citação onde Kant fala sobre as experiências de Galileu, lá no prefácio B da Crítica da Razão Pura? Uma das minhas primeiras aulas, talvez a primeira aula do curso, tá certo? Vamos relembrar a citação. Quando Galileu, citando Kant, quando Galileu fez rolar no plano inclinado as esferas, veja a próxima parte, como é interessante, com uma aceleração que ele próprio escolhera. Então Galileu não rolou a esfera e foi depois medir a aceleração. Ele calculou, eu quero aqui uma aceleração de 5, aí fez os cálculos lá, construiu uma regra que é gerar uma experiência específica, e quando botou a esfera para rolar, só fez confirmar a aceleração que ele já tinha calculado. Não é muito interessante isso, né? Então tá aí a referência, Kant e Crítica da Razão Pura, página B12, em algarismos romanos, que o prefácio ele é numerado em algarismos romanos, tá certo? Ou seja, a física formula uma regra de um experimento de maneira a priori, antes do experimento real, e depois realiza o experimento para confirmar o resultado que já era esperado por causa do que os conceitos dessa ciência prescreviam para uma coisa geral. Então, é isso, né? Então, assim, a experiência ela é construída a priori, tá certo? Como a regra do experimento é formulada a priori, isto lhe garante universalidade. Como esta regra é formulada para se aplicar a um objeto geral de uma experiência possível, dando uma experiência específica que você está vendo agora, mas uma experiência possível que você pode fazer, você pode construir a experiência, isto é suficiente para garantir sua sinteticidade e sua capacidade de descobrir novidades. Então, é por isso que os juízos da física também são sintéticos a priori. É um outro modo de construir juízos sintéticos a priori diferente do da matemática, mas também muito interessante, né? As duas soluções que Kant alcança, ou digamos assim, as duas soluções que Kant propõe para as ciências da razão pura, a matemática e a física, são interessantes. A matemática tem uma solução interessante para produzir juízos sintéticos a priori, e a física também tem uma solução interessante. E a resposta sempre é o quê? O método dessas ciências. Qual o nome do slide aí? Concluindo, o método das ciências. A matemática, a física e as outras ciências, né? Então, esta parte da crítica da razão pura visa esclarecer como a matemática e a física conseguem formular juízos sintéticos a priori.
Além de esclarecer também porque a filosofia não consegue fazer o mesmo. A filosofia não tem esse método brilhante, tá certo? A diferença crucial está no método, construção de conceitos da matemática e o planejamento a priori de experimentos para qualquer objeto uma experiência possível da física. No período que Kant viveu, ele já tinha clareza da diferença entre matemática e a nova física que estava nascendo. Aí eu digo aí, né, com Copérnico, com Galileu, Torricelli, Newton, toda essa turma aí Kant conhecia, tá certo? Entre outros, e a velha metafísica. Então a velha metafísica, coitada, né? A velha metafísica tentava produzir juízo sintético a priori e nunca conseguia. Kant já tem clareza da diferença entre o método da matemática física e o da metafísica, que não dava resultado nenhum, né? O que ele não sabia ainda, né, era o quê? O que, professor? Era da multiplicação de novas ciências da natureza, que iriam seguir um modelo estabelecido pela nova física do século XVIII. A química, que surgiu logo depois, também possuiria juízos sintéticos a priori. É uma pergunta, né? Será que ela possuiria? Por ter um método semelhante ao método de Galileu, planejar um experimento rigorosamente a priori e depois o realizar, provavelmente a resposta de Kant seria sim. Então, Kant já fala um pouquinho de nada de química na Crítica da Razão Pura. No prefácio, ele fala sobre um químico chamado Stendhal, que fazia experimentos de transformações de elementos, né? Transformava uma coisa em carbono, depois transformava em ferro e tal. Por quê? Porque ele acrescentava e extraía elementos, né? Acrescentava cálcio e a coisa se transformava em outra. Acrescentava não sei o que, eu não entendo muito em química não. Mas assim, os experimentos de Stendhal foram importantes para estabelecer a nova química do século XVIII. Então Kant já tinha uma vaga ideia dessa ciência nova que estava surgindo. Ele provavelmente diria que sim, que são juízos sintéticos a priori também, tá certo? Seguindo o mesmo modelo da física. E a biologia? E as outras ciências, né? A classificação das espécies parece ser um conhecimento estritamente a posteriori. Ou seja, você não tem como classificar uma espécie a priori, né, sem ter visto a espécie. Empírico, sem planejamento a priori. Mas o mesmo poderia ser dito dos desenvolvimentos posteriores desta ciência, como a genética e a teoria da evolução. Parece que aí já pode começar a ver alguma coisa de a priori aí, tá certo? De sintético e a priori. Aqui já não sabemos ao certo o que Kant pensaria destas novidades. Já foi século XIX aí, né? Já passou bastante do século XVIII. Em relação às ciências mais novas ainda, a psicologia possuía juízos sintéticos a priori, e as novíssimas ciências que estão surgindo hoje em dia, né? Novíssimas, né? Estas questões ficam abertas para nós, estudantes de Kant. A gente aqui, pessoal, estudantes de Kant, tá certo? Oferecermos nossas próprias opiniões e interpretações, tá certo, pessoal? Então essa é a conclusão da aula de hoje. A gente ainda tem uma aula ainda sobre filosofia da ciência de Kant, que eu vou fazer uma rápida comparação entre Kant e outras filosofias da ciência do século XX, mostrar aí onde Kant está bem e onde ele perde, né, em comparação com os filósofos do século XX que estudam filosofia da ciência. Mas eu espero que a aula tenha sido interessante, né, pessoal? Eu acho um tema muito bom e as saídas de Kant brilhantes, né? A ideia de que Galileu ele planejava o resultado do experimento antes de fazer o experimento, isso é riquíssimo, tá certo? Newton também, com certeza, né? A lei da gravitação universal de Newton, ela é universal por quê? Porque é a priori, né? Ele não está falando da lei da Newton, né? Não está falando da lei da gravitação da maçã que caiu na cabeça dele. Está falando da lei da gravitação de todos os corpos do universo. Só consegue essa universalidade se ela for pensada como sendo o quê? Uma regra a priori que se aplica a qualquer experiência possível. Então, se a gente entender isso, a gente entende bastante o que é que Kant pensava sobre as ciências, tá certo? E claro que, como todo bom filósofo, todo autor de clássicos brilhantes da filosofia, tem uma multidão de questões aí que estão abertas pela filosofia da ciência de Kant, tá certo? E que cabe a gente aqui, né? Quem quiser no futuro aí se aprofundar mais em Kant, estudar e tentar descobrir respostas, né? Como é que fica aí a nova lógica? A lógica do século XX é bem diferente da de Kant. Será que como é que Kant falaria sobre essa nova lógica, né? E as ciências humanas, o que é que Kant falaria sobre isso? É sintética a priori ou não é? Mas é isso, pessoal. A gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê ainda no próximo vídeo do curso, né, de Introdução à Filosofia da Ciência de Kant. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Valeu!